Como o Hamilton já falou, fiquei surpreso de descobrir que o pastor Hamilton conhece aqui a cidade de Palmas, já passou por aqui, já pegou neve por aqui, inclusive. Nós ainda não pegamos neve por aqui. No momento, acho que está cerca de 10 graus. Estava uns 4 horas que eu acordei, uns 4 horas que eu fui dormir também. Por isso, inclusive, que eu estou, nesse momento, usando 3 blusas de frio, meia de lã e tudo mais. Mas, graças a Deus, como o Altamiro já falou, com o privilégio de estar aqui acompanhado, junto com a Lê. Eu tinha vindo para cá pela primeira vez no início de 2020, sozinho naquele primeiro momento. Fiquei pouco tempo por causa da pandemia, né? Fiquei 1 mês e meio naquele primeiro momento. No meio da pandemia, eu e a Lê casamos e depois de mais um bocado de tempo morando ainda em Campinas, nos mudamos para cá também. Inclusive, esse momento de mudança, acho que é algo que vale a pena ser mencionado. Nós passamos ainda a maior parte do ano passado, ano de 2021, morando em Campinas, em Barão, pertinho da Unicamp. E em novembro, as aulas aqui voltaram parcialmente, no primeiro momento, de forma presencial. Aliás, só uma pequena errata ao que o Altamiro falou, eu sou professor no Instituto Federal do Paraná. Normalmente, quando a gente fala federal, o que vem na nossa cabeça é a universidade, né? Mas o Instituto tem um foco maior no ensino médio do que no ensino superior, embora tenham cursos de nível superior também. Então, em novembro, a gente se mudou para cá. Aliás, eu me mudei para cá, levei conhecer a cidade, teve que voltar para Campinas, porque ela ainda estava finalizando o curso de fonoaudiologia. Então, nós ficamos esse primeiro mês separados, aí depois disso ela mudou para cá também, chegou no meio de dezembro. Finalzinho de dezembro, voltamos para o estado de São Paulo para visitar. Fomos visitar a minha família primeiro em São José do Rio Preto, depois a família da Lê em Campinas, fomos padrinhos de casamento por aí também. Muito agradecidos pela Mayra, que emprestou a casinha para a gente poder ficar durante o tempo em que nós estivemos aí em Campinas. E, enfim, final de janeiro, voltamos aqui para Palmas, e aí vocês conseguem imaginar um pouco da situação, né? Acabamos de nos mudar. Eu vim para cá, a Lê voltou para Campinas, ficamos por 1 mês separados. Depois ela veio para a gente viajar de novo. Imagina o tanto de gasto que deu esse processo. A gente tinha alguma reserva financeira, graças a Deus que ajudou, mas ainda assim, com tudo isso de combustível, hotel, alimentação durante a viagem, alugar apartamento, pagar calção, comprar eletrodomésticos, comprar uma cama. No fim das contas, a gente precisou parcelar fatura de cartão para conseguir não ficar com conta atrasada. E as coisas só se equilibraram mesmo um pouco mais alguns meses depois do início desse ano, quando eu recebi, enfim, adicional de férias, 13º e tudo mais. Por que eu estou falando sobre toda essa questão? Porque acho que é relevante de alguma forma para o nosso tema de hoje, para a nossa conversa de hoje, nós pensarmos nessa questão das dívidas. O tema nosso é justamente perdoa as nossas dívidas. E acho que é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas tem esse aspecto também econômico envolvido nessa questão. Eu, graças a Deus, tenho um emprego estável, em que eu sei que eu vou receber e quanto eu vou receber no próximo mês. No meio desse processo todo,
a gente conseguiu, mesmo nos momentos que a coisa estava bem apertada, a gente conseguia fazer um planejamento e ter uma boa previsão de, olha, em tal mês a gente vai conseguir organizar as nossas contas. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte da nossa população brasileira. Eu vou pedir para passar o slide, por favor. A maior parte da nossa população que vive no nosso mundo contemporâneo não tem uma previsibilidade de quanto que vai ganhar no próximo mês. E especialmente com a vinda da pandemia, muita gente em muitos lugares perdeu o pouco que tinha, perdeu emprego, perdeu casa. Eu ouvi relatos de pessoas que viviam uma vida tranquila, classe média, tendo sua casa, tendo seu carro, e que com a pandemia a pessoa basicamente manteve o carro, que já estava quitado, e a pessoa passou a morar dentro do carro. Já ouvi esse tipo de relato de coisas que aconteceram durante esse tempo. E muitas situações fazem com que as pessoas se endividem. Tem muitas instituições que acabam escravizando as pessoas por meio das dívidas na nossa realidade, especialmente os bancos são especialistas nisso, em enriquecer à custa do endividamento das pessoas que têm conta ali. Mas essa realidade da dívida, do endividamento financeiro, não é uma coisa exclusiva do mundo contemporâneo. Também, na antiguidade, vou pedir para passar de novo, na antiguidade, em particular na Judéia, no século I, século I, essa era uma realidade muito presente, extremamente comum. Se a gente lembrar que essa região da Judéia, como boa parte do mundo antigo, ali da Europa, norte da África, era uma região dominada pelo Império Romano. As populações desses lugares eram obrigadas, então, além de toda uma questão de militarização que estava presente nessas regiões, as pessoas eram obrigadas também a enviar os seus impostos para o Império Romano. Esses impostos eram cobrados pelos chamados publicanos, que eram cobradores de impostos judeus também. Então, imagina como esses publicanos eram odiados pelo povo, pelo fato de que eles eram judeus que extorquiam os próprios compatriotas para enviar dinheiro para uma nação estrangeira, que era Roma, e usar parte do dinheiro, cobrar um valor a mais do que era o valor do imposto em si, para enriquecimento pessoal. Então, esses caras eram bastante queridos, né, pela população da Judéia. Obviamente, uma ironia envolvida aí. Pedir para passar novamente, por favor. E aí, com isso, nós chegamos na petição da oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Antes de olhar para a petição em si, acho que é importante relembrar um pouquinho daquilo que já deve ter sido trabalhado nas semanas anteriores. Na oração do Pai Nosso, nos pontos anteriores, Jesus apresenta Deus como Pai, mas como santo, alguém infinitamente santo. E essa santidade de Deus é algo que, quando nós olhamos para o que vai ser um pouco abordado hoje também, a questão do pecado é algo extremamente complexo de se olhar. Só a gente olhar para relato, por exemplo, o relato de Isaías, no capítulo 6, quando ele vê o Senhor, ele vê Deus, vai até a presença de Deus e ele fica apavorado, achando que vai morrer, porque ele é um pecador no meio de um povo pecador, de impuros lábios, ele fala, e viu o Senhor em toda a sua santidade, Deus que é fogo consumidor, como diz em outras passagens do Antigo Testamento.
O próprio Deus fala para Moisés: nenhum homem vai ver a minha face e viver, justamente por causa dessa santidade de Deus apresentada por Jesus, quando Jesus fala: santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a pedir pela vinda desse reino de Deus, e para que a vontade de Deus se estabeleça, que faz parte também de uma manutenção, de uma instauração da justiça no mundo em que nós vivemos, e nos ensina a pedir pelo pão, o pão de cada dia. Então, existe um aspecto financeiro envolvido, e existe também um aspecto financeiro em alguma medida, limitada, na petição que nós vamos ver hoje. Então, vou pedir, por favor, para passar já 2 vezes aí. Nós temos essas 2 versões da oração do Pai Nosso que estão apresentadas em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11. Mateus 6, versículo 12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa é a versão mais familiar para a gente, a versão que nós costumamos orar quando oramos o Pai Nosso. Todos os textos que eu vou usar vão estar na nova versão internacional, NVI. E Lucas apresenta isso como: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Então, tem essas apresentações um pouco diferentes, feitas por Mateus e por Lucas. Mateus fala de uma questão de dívida, Lucas fala sobre uma questão de pecados. Essa é uma daquelas coisas que às vezes são pensadas, apresentadas como divergência, como coisas que causam polêmica pelas pessoas. A gente precisa relembrar que Jesus, quando estava falando isso, quando ele estava no Evangelho de Mateus, Jesus ensina a oração do Pai Nosso durante uma pregação muito importante, muito famosa dele, que é o Sermão do Monte. Quando Jesus está falando para as populações, quando ele está conversando com os discípulos no dia a dia, ele estava falando em aramaico, e o texto que nós temos foi a tradução das falas, dos discursos de Jesus, das conversas de Jesus, do aramaico para o grego. Então, isso é algo que está totalmente relacionado com essa distinção de palavras usadas por Mateus e por Lucas. Mas eu acho que é interessante a gente notar também como Mateus pega esse aspecto da dívida. Ele, que tinha sido um desses publicanos de que eu falei agora há pouco, que extorquiam seus próprios compatriotas, agora, no relato do Evangelho de Mateus, ele é chamado por Jesus um pouco mais adiante, no capítulo 9, então, provavelmente, quando ele chega até o grupo, eles já oravam a oração do Senhor, e ele, quando chega lá, provavelmente foi impactado pelo aspecto de que eles pediam perdão das dívidas, e ele era alguém que anteriormente vivia no ofício de endividar as pessoas. Mas olhar para isso é algo que faz com que a gente observe esses pontos. Primeiro, existe uma questão de pecado envolvida. O termo dívida no aramaico, na época, aparentemente, de acordo com uma breve pesquisa que eu fiz, o termo dívida era o termo que era utilizado para se referir a pecado no judaísmo do Segundo Templo, nessa época em que Jesus viveu e ensinou, e que nós temos o relato nos evangelhos. Então, temos esses 2 aspectos envolvidos. Pedir para passar mais uma vez, por favor. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre esse aspecto, só enfatizando mais uma vez essa questão desse aspecto econômico que está envolvido. Pode passar, por favor. Eu não sei se vocês já assistiram uma série muito boa. Não está em nenhuma dessas plataformas de streaming que normalmente a gente assiste, Netflix ou Amazon Prime ou qualquer coisa do tipo. Chama The Chosen. Se você procurar The Chosen, Os Escolhidos,
A série está disponível gratuitamente na internet, tem aplicativo para o celular gratuito, você pode assistir também. Na primeira temporada ainda, os autores eles imaginam uma situação que é muito plausível, pelo que se conhece da realidade da época, que mostra um pouco dessa questão do endividamento que Pedro, por exemplo, naquele momento, possivelmente vivesse. E é algo que dá um impacto grande quando a gente está acompanhando a série, de ver como aquela pesca maravilhosa em que ele e Tiago e João e André pescam 122 peixes grandes e como isso é algo que impacta tão profundamente a vida dele. Eu recomendo essa série, mas isso é algo que estava presente também no Antigo Testamento, essa noção de que era possível que alguém se tornasse escravo por causa das dívidas. A gente vê, por exemplo, em Êxodo, capítulo 21, pouquinho depois do Êxodo 20, de quando nós temos os 10 mandamentos, o decálogo, são faladas algumas coisas relacionadas com a escravidão, e um pouco mais adiante, ainda no capítulo 21, quando se fala sobre o roubo, uma pessoa que rouba alguém precisa restituir aquilo que roubou, e se não tiver dinheiro suficiente para isso, ele precisaria se tornar um escravo para poder pagar a dívida. E uma pessoa que estivesse muito endividada poderia também se vender como escravo para alguém para pagar por essa dívida. Passar, por favor. E isso é algo que foi interpretado em muitos momentos, em traduções diferentes, como uma questão, traduções cristãs, né, na oração do Senhor. Uma questão do pecado que nós podemos cometer por ação, sim, naquilo que nós fazemos que não deveríamos ter feito, naquilo que nós pensamos que não deveríamos ter pensado, mas também num pecado por omissão, um pecado por aquilo que a gente deveria ter feito e que deixamos de fazer, porque afinal de contas, cada um de nós tem uma dívida impagável para com Deus, e com isso, cada um de nós sendo devedor de Deus, nós deveríamos agir, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, é uma questão de pecado por ação, por aquilo que nós fazemos, mas também por aquilo que nós deixamos de fazer, por omissão. Pedi para passar, por favor, 2 vezes. Então, tem essa questão das dívidas, mas tem uma questão que está presente na oração como um todo, que é um aspecto comunitário. Não são simplesmente as minhas dívidas, mas são as nossas dívidas. Tem um caráter coletivo envolvido nisso. Isso envolve, por exemplo, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas más ações e as nossas omissões, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto povo de Deus, mas envolve também uma questão, pode ir passando na medida em que eu falo, envolve também uma questão de injustiça econômica, injustiça social, que são coisas que estão presentes no nosso mundo. Enfim, as questões todas envolvendo a pandemia que eu já mencionei na nossa realidade atual. E na oração, Jesus nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas. Esse perdão das dívidas tem uma série de aspectos que estão envolvidos. Um primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar, chamar a atenção, que muitas vezes pode ser que isso cause uma certa confusão. Por que que se nós fomos salvos por Deus e fomos perdoados de uma vez por todas, por todos os nossos pecados,
Então, por que a gente precisa continuar pedindo perdão a Deus diariamente pelos nossos pecados? Isso é algo que está relacionado com uma questão de santificação e não de justificação. Nós somos justificados por Deus, ou seja, nós fomos por causa daquilo que Jesus fez por nós. Vamos falar um pouquinho disso adiante também. Por causa daquilo que Jesus fez por nós, nós fomos declarados justos diante de Deus. Deus olha para nós e não vê mais a cada um de nós como pecadores, mas estamos num processo de santificação, de sermos transformados à semelhança de Jesus, sermos transformados naqueles que Deus nos criou originalmente para sermos. E essa imagem está apresentada pelo próprio Jesus lá em João, capítulo 13, naquela passagem famosa, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro se recusa a ter os pés lavados por Jesus. Jesus fala que ele, se não fosse lavado, não teria parte com Cristo e tal. E aí Pedro responde: bom, então lava logo o corpo inteiro, Senhor. E aí Jesus responde: bom, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo. Essa é uma imagem que está presente, apresentada pelo próprio Jesus em João capítulo 13. Pedi para passar, por favor. Então, essa questão do perdão, ela, além dessa questão de que nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para os nossos pecados individuais e pedir perdão a Deus como filhos que pedem perdão para o Pai por termos decepcionado o Pai de novo. Isso não vai fazer com que o Pai nos ame menos, mas é algo que parte o coração de Deus e nós precisamos pedir esse perdão a Deus diariamente, orar a oração do Senhor diariamente, mas também envolve uma questão de prontidão para a ação. Se esses pecados não são somente pecados individuais, mas sim tem uma questão comunitária e coletiva envolvida, nós precisamos também nos entender como parte desse processo do perdão de Deus, como pessoas, instrumentos que seremos usados para trazer essa justiça de Deus que vem que está relacionada com o perdão. Se as dívidas estão relacionadas com uma injustiça, o perdão está relacionado com uma nova justiça, uma justiça plena trazida por Deus, que está totalmente relacionada com uma petição lá para trás, quando pedimos que Deus envie o seu reino, venha o teu reino. Isso traz também uma imagem muito forte da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a imagem do ano do jubileu. Essa imagem está apresentada principalmente em Levítico 25, de forma mais extensa, mas está presente também em alguma medida em Deuteronômio 15, em que é apresentada essa dinâmica de que, olha, as pessoas vão viver na terra, o povo, eles estão ainda, quando eles recebem essas leis, eles ainda estão andando, caminhando pelo deserto, mas um pouco mais adiante eles vão chegar numa terra, a terra vai ser dividida entre as tribos, entre as famílias, e com a vivência normal do dia a dia acontecendo, as pessoas poderiam precisar vender a terra, poderiam comprar mais terras para aumentar a produtividade, poderiam precisar ficar endividadas ao ponto de precisar se vender como escravos e assim por diante. Então, no caso, por exemplo, da escravidão, existe uma lei já apresentada logo depois dos 10 mandamentos, no comecinho do Êxodo 21, falando que o escravo judeu ele trabalharia por 6 anos para o seu senhor, mas no 7º ano ele deveria ser liberto. E no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, então, depois de 7 grupos de 7 anos,
Depois de 49, viria o 50º ano, onde aconteceria essa grande libertação, essa grande restauração da ordem social, em que todos os escravos seriam libertos, todas as terras que foram vendidas voltariam para as famílias originais, e dessa forma a justiça, a igualdade deveria ser mantida em todas as terras, em toda a terra, entre o povo de Deus, entre o povo de Israel. Isso é algo que não aconteceu, de fato. O povo de Israel nunca colocou em prática essa noção do ano do jubileu, mas quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que Cristo inaugurou uma nova criação. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, Cristo inaugurou já essa nova realidade em que nós somos convidados a viver. Isso tem um sentido escatológico, um sentido em que nós podemos olhar para essa nova criação na eternidade, e que só é possível pelo fato de que Deus nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Deus, a removeu pregando-a na cruz. Então, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo, mas na sua ressurreição, ele inaugura essa nova realidade na qual nós somos convidados a viver. E nós temos essa imagem presente também desse pai que corre, o N.T. Wright, teólogo anglicano, fala que nós só conseguimos entender de fato essa petição na oração do Pai Nosso quando nós somos capazes de compreender a narrativa a parábola de Jesus em Lucas 15, do pai que corre. Ele diz que nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas poderíamos conhecer também como a parábola do pai que corre. Na antiguidade, era algo esperado que as pessoas mais velhas caminhassem lentamente. Era algo visto até como indigno olhar para uma pessoa mais velha. E para voltar, por favor, um pouquinho. Era algo visto como indigno que uma pessoa mais velha caminhasse rápido. E aí nós vemos na narrativa da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, um pai, uma pessoa mais velha, que vê o seu filho enlameado, todo sujo e fedorento, voltando para casa, e que corre desesperadamente ao encontro desse filho, derramando lágrimas, provavelmente, no caminho, abandona completamente toda a sua dignidade para ir ao encontro do filho que tinha amaldiçoado o próprio pai, que tinha basicamente desejado a morte do pai quando ele pede a herança. E é ao encontro desse filho que o pai corre e abandona toda a sua dignidade. E isso é aquilo que Jesus faz por nós, aquilo que ele fez por nós. Deus, o Pai, ao enviar o seu Filho, e o Filho, ao se entregar por nós na cruz, ele abandonou completamente o seu direito de cobrar a dívida, e dessa forma ele nos perdoou, permitindo que nós pudéssemos viver novamente numa relação plena com ele.
Pedir para passar mais uma vez, por favor. E aí nós somos confrontados com essa questão que está presente também na petição. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No mesmo evangelho de Mateus, um tantinho mais adiante, no capítulo 18, quando Pedro pergunta para Jesus sobre o perdão, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? Até 7 vezes, querendo impressionar Jesus, porque o padrão seriam 3. E Jesus responde que, de fato, deveria ser perdoado até 70 vezes. Ele deveria perdoar até 70 vezes 7. E Jesus ilustra essa questão contando uma história. A história que é conhecida por muitos de nós como a história do servo impiedoso. É uma história em que uma certa pessoa tinha uma dívida absolutamente impagável. Uma dívida de uma vida inteira que claramente ele nunca teria condições de pagar nem uma parcela ínfima daquela dívida de tão grande que era. E o seu senhor, espelhado naquela questão do endividamento e da venda do escravo, que era algo que estava previsto na lei, na Torá, ele fala, bom, uma vez que você me deve uma quantia tão grande que você não tem condições de pagar, você e toda a sua família e tudo aquilo que você tem vão ser vendidos para pagar essa dívida. O servo implora perdão para o seu senhor, diz que vai pagar toda a dívida e o senhor decide perdoar a dívida desse servo. Um pouquinho depois, o servo sai pela rua, encontra outro colega que também é servo daquele mesmo senhor, um conservo é o termo usado nas traduções clássicas. E esse outro servo devia uma pequena quantidade para ele de dinheiro. Devia um dinheirinho ali que poderia ser pago em alguns dias se o outro colega dele conseguisse juntar o dinheiro para isso. O servo olha para o colega, fica irritado por causa disso, agarra ele pelo pescoço, a imagem que a gente tem, e começa a falar, olha, me paga imediatamente a dívida, me paga agora o que você me deve. O servo pede exatamente da mesma forma que esse que agora está pedindo o dinheiro havia pedido para o seu senhor. Ele pede, por favor, me deixa pagar, me dá mais um tempo que eu vou pagar a dívida até o último centavo. E ele simplesmente ignora o pedido e manda lançar aquele que devia dinheiro para ele na prisão. E quando o senhor fica sabendo dessa história, ele fala, bom, uma vez que você, tendo sido perdoado, agora não perdoou, não demonstrou misericórdia pelo seu colega da mesma forma, então o perdão que eu havia feito agora vai ser revogado, você vai ser entregue aos torturadores e só vai sair de lá quando você tiver pago toda a dívida, ou seja, nunca. Essa história, ela é uma história bastante forte, bastante impactante, e Jesus, logo depois de finalizar o ensino da oração do Pai Nosso, fala também sobre essa questão de que se vocês perdoarem, vocês serão perdoados, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Esse perdão, como eu já mencionei antes, é um perdão que o perdão que nós recebemos de Deus é um perdão que foi, em algum momento no passado, quando nós aceitamos a Jesus, foi um perdão de justificação, de sermos aceitos por Deus como parte da família dele. E hoje, quando nós oramos e pedimos perdão, é um pedido de perdão pelos nossos pecados diários, pelo fato de quebrarmos o coração de Deus, porque é um pecado realmente muito grande. Qualquer coisa diante do Deus Santo, qualquer pecado, é uma culpa infinita que nós não poderíamos pagar, mas que já foi perdoada e que agora nós
pedimos para Deus o perdão como uma forma de acertar as contas, de manter as coisas em ordem e de podermos prosseguir nessa caminhada. Então, quando nós olhamos para essa questão da importância do perdoar, não significa que necessariamente nós precisamos fazer algo que é absolutamente impensável de perdoar o outro, como se fosse algo que nós não conhecêssemos. Mas justamente porque nós conhecemos o perdão de Deus, o perdão é algo que deveria fluir naturalmente. A justiça de Deus é algo que fluirá como um rio, é uma imagem presente no Antigo Testamento. E da mesma forma como a justiça de Deus fluiria como um rio, e essa justiça está relacionada com o perdão e a nova criação e a restauração de todas as coisas, nós, como pessoas que já foram alcançadas por esse perdão de Deus, deveríamos também ser pessoas do perdão. Aqueles de nós que são incapazes de perdoar a alguém, demonstram por meio disso que ou nós não compreendemos o perdão que recebemos de Deus, ou que nós não fomos perdoados de fato. Então, uma vez que nós olhamos para isso e aceitamos o perdão que recebemos por causa daquilo que Jesus fez, nós devemos liberar o perdão para as outras pessoas ao nosso redor, perdoar as ofensas que nós sofremos, mas somos chamados também para ser esse povo do jubileu, o povo que manifesta a justiça de Deus, o povo que perdoa as dívidas financeiras, que perdoa as ofensas e que também age de forma a ser instrumentos de Deus para sinalizar a vinda do reino de Deus para um mundo que está em revolta contra ele. É claro que nada disso é simples. Claro que o perdão é algo que custa muito caro. Se você levou um coice de alguém, se você foi ofendido gravemente por alguém, o natural seria responder à altura. Mas Jesus nos ensina que nós devemos oferecer a outra face. Nos ensina que nós devemos absorver essa culpa. Desculpa, absorver essa ofensa. Isso é algo que não é nada simples, mas nós devemos fazer isso não porque nós mesmos somos habilitados para isso, mas porque nós temos um Senhor que já absorveu sobre si, na cruz, todo o nosso pecado, toda a nossa dívida, que cancelou o escrito de dívida, como já foi mencionado, como nós lemos agora há pouco. E nesse mesmo amor, no poder do Espírito, nós somos capacitados também a perdoar. E isso é algo que deve estar presente nos diversos momentos da vida, é algo que muitas vezes, quando nós olhamos para alguma pessoa que nos ofendeu de forma muito grave, nós podemos perceber que talvez ainda não tenhamos perdoado essa pessoa, mas esse é um convite também para orar em favor dessa pessoa, orar a oração do Pai Nosso, e como Jesus ensina, orar em favor dos nossos inimigos, orar por aqueles que nos agrediram, que nos ofenderam. E nós somos convidados a pegar aquele pão de cada dia que nós recebemos, para o qual nós olhamos na petição passada, na semana passada, e repartir o pão. O próprio Mateus, autor desse evangelho, quando ele é chamado por Jesus, ele imediatamente abandona o seu cargo de publicano
e oferece uma festa para Jesus na casa dele. E Jesus participa dessa festa com os publicanos e pecadores, que era algo completamente impensado na sociedade, na cultura em que eles viviam. Jesus é, inclusive, acusado por causa disso pelos fariseus, mas Jesus está demonstrando, por meio desse partir do pão, que o perdão é para todos e que aquele que é perdoado é convidado também a se assentar à mesa junto com a gente. É por isso que quando nós vamos cear, é algo tão importante que nós façamos um exame. Se tivermos alguém que nós não tenhamos perdoado, ou se nós ofendemos alguém, nós precisamos perdoar e pedir perdão para poder participar da mesa do Senhor. Essa é uma instrução que nós recebemos, justamente porque depois de receber o perdão, a alegria da festa, da celebração, é uma alegria muito maior. Então, que Deus nos abençoe, nos capacite a entender esse perdão tão grande que nós recebemos e a liberar perdão e a fazer parte desse processo que Deus está instaurando de libertar toda a criação da dívida sobre a qual ela foi colocada e de inaugurar e de revelar uma nova criação. Que Deus nos abençoe e nos capacite no poder do seu Espírito Santo. Amém.